slide de agora é o terceiro slide de 8 slides, né? Vamos tratar dos repertórios que são mais utilizados pela redação dos alunos, tá? Quando a gente fala aqui citações mais usadas em redações de nota 1000, é porque nós retiramos das redações de nota 1000 da redação essas citações. Portanto, são citações muito fortes, muito populares, né, para quem quer tirar nota 1000. Não significa que você é obrigatório utilizar essas aqui. Vocês vão ver muito mais outras citações, tá? Então, conheça alguns grandes filósofos e suas citações, geniais para você aplicá-las em sua redação. Elas servem para diversos temas redacionais. Além desse repertório, a gente vai aprender alguns outros. Veja o próximo slide, por exemplo, tá bom? Então, vamos tratar desses 6 mitos aqui. Tá bom? É o Kant, o Habermas, o Locke, o Platão, o Schuhan e o Francis Bacon. Cada um deles tem uma citação muito importante e, se você for observar bem, eles são úteis para qualquer tema redacional, não é? Principalmente quando o tema for ética, cidadania ou então moralidade. Então, o que o Kant falou? O Kant disse que os indivíduos devem agir conforme o dever moralmente correto. Isso se assemelha muito àquela teoria americana que se espalhou um pouquinho no Brasil há muito tempo atrás. É chamado o politicamente correto. O que significa isso? Algumas ações do nosso dia a dia, elas não têm uma lei que você deva fazer, mas você moralmente pensando, você deve agir como correto. Então, por exemplo, ao sair, ser o último a sair de uma sala, ao desligar a lâmpada, isso é um dever que você deve cumprir. Existe uma lei para isso? Não. É a sua personalidade, é o seu comportamento. Entendeu? Então, isso foi o que Kant disse. O que foi que o Habermas disse? Que o debate é o caminho para a melhoria da qualidade de vida da população. Muito interessante esse ponto aqui, porque se você for fazer a sua introdução, lembra que a introdução tem 3 partes, que a gente vai trabalhar um pouco mais isso. Essa terceira parte da introdução, você vai abrir o debate. Então, seria ótimo abrir o debate com a citação do Habermas, né? Então, ele diz: o debate é o caminho para a melhoria da qualidade de vida da população. E nós estamos diante exatamente de 2 fatores que houveram debate. Então, um deles é sobre o aborto e o outro sobre a legalização da maconha. A da legalização da maconha, ela simplesmente foi imputada a nós, né, por meio do STF. Porém, o do aborto, ele foi discutido no Congresso e a discussão chegou à conclusão que não era correto dar essa abertura, né, de você poder fazer aborto de forma legal. Não existe forma totalmente legal de fazer o aborto, mas a intenção anterior era que fosse tudo liberado. Felizmente, essa ação não passou, mas a do uso da maconha, o uso da droga, sim, né, foi aprovado de uma maneira que foi discutida somente entre os grandes líderes do STF. Tá? Então, vai de você concordar com isso ou não, não é isso? Mas é uma frase muito boa do Habermas ser aplicada. Temos também o do Locke. O Locke diz que o Estado é responsável pelo bem-estar coletivo. Claro, isso é política, já comentei com vocês têm que pensar como se fosse um político na sua redação. E realmente todo mundo sabe disso. O governo é responsável pelo ponto coletivo e não individual. Então, quando você vê casos de político se divertindo com o próprio dinheiro do povo, naturalmente que ele está se beneficiando e está esquecendo a coletividade, não é isso? E o que é o mito da caverna do Platão? O mito da caverna do Platão na verdade, a tentativa de todos os filósofos de procurar a verdade. A filosofia, ela busca a verdade, ela busca a realidade. Então, o mito da caverna tem a ver com isso. Então, Platão colocou essa exposição, que o filósofo está sempre em busca da verdade. Muito bom de aplicar na sua redação também. Já o Schuhan, ele tem uma posição, para mim, formidável. Olha o que ele diz. O século XXI ele é dominado por uma sociedade de desempenho, a qual a individualidade é externada em detrimento do altruísmo. Ou seja, a população, no geral, hoje, no século XXI, está muito mais pensando em si próprio do que pensando no coletivo. Pensar no coletivo, pensar nas pessoas sem ter sentimento de volta, seja de recompensa, é o altruísmo, que é o inverso do individualismo. Então, quem faz ou quem pratica uma ação, mas quer algo de volta, está sendo individualista. Mas quando você faz o bem para as pessoas, faz o bem na sociedade, então você está sendo altruísta. Compreenderam a diferença?
Tá? E quanto ao Francis Bacon? Ele diz que o saber fornece meios para alternar o panorama vivido. Então, Francis Bacon é de século retrasado. Nesse século, ele já tinha visto que a intelectualidade, o pensamento, a cultura é o fator primordial para mudar a vida de alguém. Entendeu? Então, quando muda-se a vida de alguém, muda-se também o meio onde ela convive. Olha, o que é que você é? Você é o meio onde você está. Então, quanto mais você vive naquele meio, se o meio for ruim, você vai ser ruim. Se o meio for bom, você vai ser bom. Esse é o pensamento do Francis Bacon, certo? Então, são 6 pensamentos muito bons de ser utilizado na sua redação. Mas isso não é preciso que você utilize esses 6. Você pode aplicar 3 aqui apenas, só para fortalecer o seu pensamento em cada parágrafo. Não pode usar os 2 no mesmo parágrafo, que não vai ter espaço. Tá? Então, cada parágrafo, seja o início, seja no final ou no meio do parágrafo, muito bom de se aplicar esses pensamentos aqui. Você pode ou citar de forma direta, ou seja, tudo que está sendo dito, ou você faz de forma indireta. Você aplica a ideia do que ele quer dizer. Cite o nome dele e cite o que ele disse. Ok? Então, esse que é o fundamento do slide de hoje. Então, citações a ser usadas em redação nota 1000. Então, até o próximo slide.